Nós vamos falar aqui sobre culpa, e não só a culpa jurídica, como a culpa que faz parte da vida do ser humano, né? Culpa essa que se adquire naturalmente ou se adquire através da cultura. Naturalmente que eu digo porque tinha uma professora que dizia assim que a criança, ela naturalmente se protege de situações em que ela se sente culpada, por natureza, né? E o reforço da cultura vai acentuando a culpa, algumas vezes benéfica, outras vezes maléfica, né? Eu acho que essa sua primeira distinção é interessante. Tem uma culpa, que é a culpa legal ou a culpa jurídica, né, que não é uma culpa que é atribuída ao indivíduo pela sociedade, mas que o indivíduo pode não sentir ou pode sentir. Ele pode se declarar culpado, ele pode se sentir culpado ou não. É um julgamento, é uma avaliação social em relação a ele. Existe a culpa, o sentimento de culpa é uma coisa moral, faz parte do mundo psicológico da pessoa e é algo que se desenvolve no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento do bebê. O indivíduo vai conseguindo ter um estágio onde ele sente culpa. Para ele se sentir culpado, ele precisa ter uma noção, né, do que é ele e do que é o outro, porque a culpa é em relação ao outro, ou pode ser em relação a si mesmo, mas de um outro ponto de vista. E sempre ela inclui um conflito entre amor e ódio. Quer dizer, a culpa se refere, você tem culpa em relação a alguém, se você tem algum amor, pelo menos, em relação àquela pessoa, algum sentimento positivo. Se você tiver só ódio, se for só uma situação de você ataca o indivíduo, que você não tem nenhum ato, nenhum sentimento favorável, nenhum sentimento positivo, você não vai sentir culpa. Né? O sujeito não sente culpa. De fato, da forma como você está colocando, Plínio, o sentimento de culpa, ele passa por uma etapa, eu acho, educacional também, né? É uma coisa que eu acho que a criança vai aprendendo aos poucos, né? Por exemplo, eventualmente, as crianças podem ser muito cruéis, a gente sabe, quando elas estão aprendendo a se relacionar, né? Cruéis com os irmãos, com as irmãs, cruéis com os colegas de escola, não é? Com gestos espontâneos que podem magoar o outro, né? E se esses gestos, se não há uma orientação para isso, né, muitas vezes a criança se deixa levar por esses gestos como se fosse uma coisa muito natural, sem perceber o outro, como você estava falando, né? E muitas vezes precisa de uma orientação ou dos pais ou da escola, né, para que a criança tenha noção do quanto o gesto dela espontâneo fez mal para o colega, né? O indivíduo é preciso, eu acho que é interessante essa questão, porque o treinamento e o desenvolvimento e o indivíduo poder manejar a própria agressividade faz parte da vida, faz parte da pessoa conseguir se defender, faz parte eventualmente da masculinidade do sujeito, né? Do garoto. As meninas também podem ser muito cruéis, mas enfim. Essa é as agressividade vai sendo desenvolvida, o sujeito vai sendo agressivo, e aí tem um limite entre o que é o agressivo e o que é o cruel, né? E essa delimitação é muito importante muitas vezes que seja feita de fora para dentro, pela sociedade. Até aqui tudo bem, mas daqui para lá, não é? É preciso aprender que isso faz parte da educação, não é isso? Eu me lembro que eu aprendi, eu vou contar outra vez esse exemplo que eu já te contei, eu aprendi a duras penas, uma vez que quando eu ganhei de presente de aniversário de um colega do meu pai, com toda a boa intenção do mundo, ele me deu uma vara de pesca e uma espingarda de chumbo, isto é, ele estava me planejando que eu fosse
para o mato, pescar e dar tiros com a minha espingardinha de chumbo. Muito bem, eu fiquei muito feliz com aquela espingarda. A primeira coisa que eu fiz foi carregar ela com chumbinho e caçar passarinho, como se não fosse nada, né? E um dia, logo no primeiro tiro, eu acertei um passarinho, um pardalzinho, e eu me lembro que ele caiu na minha frente duro, caiu morto. E eu olhei para aquele passarinho morto e eu me senti muito mal, mas muito mal mesmo, a ponto de abandonar a brincadeira com a espingarda de chumbo, porque aquilo teve um resultado muito negativo. Isso foi espontâneo da minha parte, eu acho que nem cheguei a conversar com ninguém. Muito bem, isso é uma coisa. A outra coisa que eu acabei de me lembrar também foi o seguinte: quando eu estive no Japão trabalhando muitos anos no Japão, e numa das vezes eu comprei lá no Japão um rádio para trazer para casa aqui, né? Coisa que existe no Japão, rádio, né? E na minha pressa eu peguei um táxi e tal, e acabei esquecendo o rádio dentro do táxi e vim embora para o Brasil. Quando eu cheguei aqui eu não dei conta. Aí eu liguei para uma amiga minha lá em Tóquio e ela falou: eu vou procurar na companhia de táxi. E o rádio tinha sido entregue num determinado departamento lá, né? E estava esperando por mim para ir buscar quando eu voltasse para o Japão no ano seguinte. Isto era natural que fosse assim. Eu imagino que se você esquece aqui no Brasil alguma coisa dentro de um táxi, vai ser muito difícil que você recupere, ou que você esqueça em qualquer lugar. Eu acabei de esquecer um livro. No supermercado. Espero que esteja. Mas não dá para ter certeza. Um livro é capaz que esteja. Mas o que a gente está querendo falar é que, o que eu estou querendo falar é que onde há mais educação moral, inclusive, né, existe maior respeito para aquilo que pertence ao outro. Quer dizer, você não toma posse daquilo que é do outro. Você deixa aquilo que é do outro à disposição do outro. Eu acho que existe um esforço coletivo, né, das pessoas de alguma maneira se protegerem a si próprias. Uma vez um colega japonês veio visitar aqui o Brasil, num congresso, e ficou hospedado lá em casa. E aí, de manhã cedo, nós saímos para ir para o congresso e tinha um guarda na rua que ele não tinha visto antes. Então ele se surpreendeu, falou: quem que é aquela pessoa? Eu expliquei que era um guarda do quarteirão. E ele disse que, olha, no Japão nós não temos isso, nós mesmos nos vigiamos, né? Quer dizer, esse é o sentido. Num certo sentido é por aí, né? Quer dizer, quando a coletividade tem por bem, porque é uma questão também de custo-benefício, de vantagem. Quer dizer, se você não faz isso para o seu próximo, você espera que o próximo não vai fazer com você. Então esse contrato social é vantajoso para todos. Eu acho que às vezes é muito difícil estabelecer um contrato social desse tipo, por falta de educação, por uma série de questões culturais, não é possível, né? Os sentimentos de culpa se manifestam talvez um pouco diferentemente numa cultura e na outra. No Japão, por exemplo, a cultura da vergonha é muito acentuada também, né? Os harakiris, essas coisas, são muito para o indivíduo se sentir envergonhado. Um excesso. E envergonhado diante dos outros, né? Da imagem pública desse. Eu acho que o sentimento de culpa é alguma coisa mais interiorizada, né? É menos necessariamente dirigido a fora. A culpa psicológica é do sujeito com ele mesmo. Do sujeito com ele mesmo. Nesse sentido, acho que seria importante a gente continuar expandindo o indivíduo para a coletividade, né? Porque, porque eu acho que vale a pena dizer que tem pelo menos dois tipos de culpa, né? Uma culpa é quando o indivíduo percebe que ele fez alguma coisa que
A culpa sempre pressupõe alguma intenção. Se o indivíduo não teve intenção de cometer um delito, qualquer que seja ele, vamos usar o termo delito, ele é culpado, mas do ponto de vista social, mas ele pode não se sentir culpado. Foi uma coincidência que aconteceu. Um acidente. Um acidente. Se ele faz alguma coisa culpável para ele pode ficar tão perseguido, tão assustado com aquilo, ele sai correndo. Ele se sente culpado, mas é uma culpa persecutória, assim chamada. Quer dizer, ele não vai lá, é o sujeito que atropela e sai correndo. É diferente, a culpa mais depressiva, assim chamada, é do indivíduo que ele faz alguma coisa e ele vai tentar recuperar, vai tentar reparar o que ele fez. Ele vai acudir alguém que ele atacou, essa seria uma culpa saudável, né? Porque é culpa que todos nós deveríamos sentir, né? É porque leva em conta o outro, né? Exatamente. Quer dizer, você sente a dor de ter feito mal ao outro, portanto você se sentiu culpado, né? Eu acho que é correto isso. Uma das definições de culpa que tem significa quando você erra o alvo, quando você não acerta corretamente aquilo que você vai fazer, ou quer fazer, e aí isso implica em se sentir culpado, quer dizer, você errou o alvo, então você se sente culpado. Agora, o que a gente vê na sociedade hoje, pelo menos do meu ponto de vista, né, é que existe um excesso de falta de culpa, porque o que eu vejo por aí nós todos vemos, né? Por exemplo, essa questão da corrupção, ou outras questões mais políticas ou religiosas em outros países, em que as pessoas tomam para si, né, o que é certo, né, e o outro passa a ser de fato eliminado, digamos, em lugares em que existe um predomínio religioso muito forte. A gente está vendo que tem que eliminar o outro, né? No Brasil a gente vê que, por exemplo, o processo de corrupção não é que tem que eliminar o outro, mas se criou um grupo, né, que vive do dinheiro do outro, né? Quer dizer, prejudica o país, prejudica o outro, prejudica uma grande parte da população em benefício próprio, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu acho que você deve estar acompanhando isso, foram desviados 80 milhões de reais que deveriam ter sido aplicados na saúde. E a saúde no Rio de Janeiro está um desastre. Mas quem ficou com os 80 milhões de reais está bem. Sabe? Quer dizer, esse tipo de falta de culpa que o indivíduo tem no grupo que ele convive é uma coisa para mim que me chamou muito a atenção ultimamente na nossa sociedade e em sociedades de outros países também, né? Eu acho que aí entra a questão da lei também, da lei funcionar, né? Que coibir esse tipo. Na medida em que não existe essa internalização da lei, ou seja, na medida em que naturalmente as pessoas não têm uma apreciação, como a gente estava falando antes, do outro, ele não está preocupado com o outro, né? É uma situação demais voltada para as próprias necessidades. Às vezes ele pode achar que ele faz isso porque o outro não está preocupado com ele, mas vira um círculo vicioso, mas não necessariamente, né? Agora, mas isso daí, a gente não poderia, nós que somos da área da psicoterapia, não poderíamos associar isso com a educação infantil já, onde a lei, digamos, é simbolicamente a palavra do pai, né? Poderia ser a palavra da mãe também, que é simbolicamente a palavra do pai, né? Que determina, de uma certa forma, o que é certo ou errado. Coisa essa que a criança não sabe. A criança não sabe o que é certo ou errado, ela vai aprendendo durante a vida, não é? Digamos, a gente poderia dizer, fazendo uma interpretação meio maluca aqui, a gente não pode dizer que essa lei transgredida o tempo inteiro, não é? Digamos, pelo pessoal de poder que faz isso, não é?
a gente não poderia dizer que essas pessoas em geral não são pessoas que não viveram bem a lei dentro da família? De alguma maneira sim, eu acho que a interpretação... Para levar para o indivíduo isso, entende? Eu acho que a função paterna, a função paterna, na sociedade atual, assim como nós a vivemos, é uma função que está não só deficitária, mas ela está... É um esgarçamento do tecido social nesse sentido, em muitos lugares, em muitas camadas, né? Existe eu não me refiro necessariamente à mudança dos padrões familiares, porque as famílias estão mudando, né? De família extensa para família nuclear, e agora para famílias poliafetivas, não sei o quê. Mas existe alguma coisa básica que é a função paterna, realmente, psicologicamente, que é responsável pela lei. E isso está sendo, realmente há uma deficiência, eu acho também, concordo com você, na sociedade, né? E essa pouca ou deficiente interiorização da figura paterna e da lei, isso vai dar margem a todos os transtornos. Em última instância, a subversão da lei paterna é a perversão, por exemplo. As perversões são uma subversão, realmente, né? Então, das leis da função paterna, simbolicamente falando, né? Quer dizer, e aí o indivíduo se torna um perverso, porque de fato, se a gente for pensar direito, se uma comunidade inteira está fazendo mal a outra comunidade, né, quando não deveria fazer, porque a lei diz que não, é uma comunidade que está sendo perversa com a outra, né? Não é isso? É verdade. Não sei se interessa isso, mas enfim, uma imagem interessante a respeito da perversão é a imagem que tem como símbolo do perverso o Lúcifer, que era o anjo, era um anjo escolhido, era um anjo muito importante, que foi banido do paraíso. Então Deus expulsou, a mitologia, né? Deus expulsou Lúcifer do paraíso, e aí o Lúcifer, como anjo caído, ele se via podendo fazer qualquer coisa para recuperar, ou qualquer revolta para atacar Deus, né? Quer dizer, então, não sei se faz sentido, estou me explicando, mas essa situação, quer dizer, é alguma sublevação contra uma autoridade, porque tem a sensação de que a autoridade o ferrou. Em última instância é isso, né? Quer dizer, é uma revolta. E aí o indivíduo se sente, muitas vezes, autorizado a fazer qualquer coisa. Porque ele tem a ideia de que antes ele foi prejudicado. Quer dizer, então, quer dizer, a questão da culpa também significa em você sustentar uma frustração, né? Sem dúvida. A frustração do não, né? Quer dizer, nem tudo é sim. Sem dúvida. Nem tudo é sim. Sem dúvida. Né? É isso que vai permitir que em última instância, você suportar o não, suportar a ausência da gratificação, suportar a frustração, existe um espaço vazio, né, de não gratificação, que em última instância vai, se for bem conduzido, vai possibilitar o indivíduo a formar símbolos. Isso. Porque o símbolo é a ausência do objeto, é um objeto que está representando o outro. Para isso há uma ausência, e o indivíduo precisa suportar aquela ausência para que ele funcione simbolicamente. Isso é interessante, está me lembrando aí um caso de uma paciente que tem uma filha de 11 anos de idade, está pré-adolescente, né? E estuda em um desses colégios, ditos bons colégios de São Paulo, da área aqui, né? E eles estavam passando por um problema lá no colégio, que de repente descobriram que estavam acontecendo certos desafios entre essa garotada lá, e esses desafios deveriam ter, se a pessoa não cumpria o desafio, os garotos e garotas deveriam pagar com um gesto que a comunidade de garotos iria cobrar, né?
E esses gestos estavam todos passando pela sexualidade, isto é, baixar a calça, mostrar isso, beijar aquilo e tal. E justamente essa mãe me contou essa história, claro que não estou angustiada com isso, sem saber o que fazer, não é? E uma das coisas que passou justamente pela cabeça foi que a filha dela, que certamente está muito angustiada com essa história, precisa aprender a dizer não. Quer dizer, nem todos os desafios a gente precisa aceitar. Claro. Né? O desafio maior, talvez, seja dizer não em vez de dizer sim. Né? Sem dúvida. Não sei se isso te lembra alguma coisa, estimula alguma coisa, mas eu achei muito forte essa situação. Faz parte da autodefesa de cada um. Faz parte, inclusive, da autodefesa, exatamente. De se proteger, né? Claro. De situações que te colocam em risco. Poder saber se colocar no mundo. E aguentar frustração. Aguentando frustração, dizendo não, né? Ele vai poder. Acho que tá bom já. Tá bom. A gente chegou hoje, tá bom. Valeu, primo.